Meu amigo, minha amiga, um abraço, querido estudante. Bom, salve, salve geral. Estamos aqui hoje para vivenciarmos um conteúdo de grande relevância. Esse assunto é de filosofia. Hoje temos uma aula de filosofia e vamos trabalhar esse tema, que é um tema muito em voga nos dias de hoje. Quer seja com relação ao Enem, quer seja com relação a outros exames externos e, evidentemente, para a vida, para o dia a dia. A educação não tem outra função primordial, essencial, que não seja educar para a vida. Levando em conta todos esses aspectos, o tema bioética se faz extremamente relevante. Eu gostaria de propor aqui para vocês algumas reflexões. Gostaria que você realmente abrisse a mente e começasse a refletir sobre esses temas, sobre esses pontos que julguei cruciais aqui com relação a esse assunto, que eu tenho certeza você vai se identificar. Bom, é preciso entender o termo do ponto de vista etimológico, né? Bioética, ética da vida. E aí, quando a gente fala em ética, lógico que nos vem à mente assim de forma praticamente automática, porque realmente andam juntos, de mãos dadas, a questão da moral. Tanto é que um conceito, né, uma definição de bioética que eu posso apresentar aqui para vocês é exatamente esse, que diz que a bioética estuda a moralidade da conduta humana na área das diversas ciências da vida. Bom, toda vez que eu penso, eu posso, eu quero, eu devo, eu estou no campo da ética. Porque a ética é uma reflexão sobre a prática, sobre a conduta humana, sobre o fazer humano. Veja, quando eu penso, eu quero realmente isso, mas eu posso ter isso? Eu estou no campo da ética. Quando eu penso, eu devo fazer isso, é minha obrigação, eu devo fazer, mas eu quero fazer? É do meu interesse fazer? Eu tenho desejo de fazer isso realmente? Então, essas reflexões, posso, quero, devo, estão no campo da ética. Porque, repito, diz respeito à reflexão sobre as condutas humanas, sobre a vida humana, sobre o fazer humano, sobre o cotidiano humano. A moral, por conseguinte, ela está muito no campo, aliás, moral é uma palavra de origem latina, né? Mores, que diz respeito aos costumes, que traduzindo para o português, significa exatamente isso, costumes. Então, hábitos, podemos dizer assim, o ordenamento jurídico, as leis. Então, o que faz algo ser, do ponto de vista moral, aceito, pode não ser do ponto de vista ético, quando eu vou refletir, quando eu vou decidir, quando eu vou analisar, quando eu vou medir, quando eu vou pensar, quando eu vou deliberar. Estou no campo da ética. E aí eu posso tomar uma decisão que ela é contrária, por exemplo, à moral. Ou ela é diversa, contrária talvez não seja o termo mais adequado, mas ela é diferente, ela é diversa da moral estabelecida. Bom, nós sabemos que, por exemplo, numa via, quando eu estou guiando, trafegando em uma rodovia, por exemplo, posso me deparar com uma placa cujo limite de velocidade ali estabelece 80 km por hora. Bom, vamos dizer assim, é lei, já foi decidido, o Conselho Nacional de Trânsito, os estudos que foram feitos ali determinam que a velocidade máxima que o condutor pode guiar o seu veículo com segurança naquela via ou naquele trecho é de até 80 km por hora. Mas aí eu começo a refletir, dentro de mim, comigo mesmo, começo a pensar, avaliar e decido. Ora,
Não tem ninguém aqui, não tem uma fiscalização eletrônica, não tem uma blitz, não tem lombada, não tem ninguém olhando, me vigiando, não vou ser punido, estou com pressa, o meu carro é muito bom, a vista está boa, as condições da estrada também são excelentes, então eu não vou a 80, eu vou a 120. Quer dizer, quando eu começo a refletir sobre essas questões, avaliar, medir, pensar, refletir e delibero, saio do campo da moral e me encaminho para o campo da ética, ok? Então a bioética ela está exatamente inserida dentro desse contexto. Eu vou dar alguns exemplos aqui que você certamente saberá identificar muito bem. Bom, quando é que esse termo ele aparece? Na verdade, desde Hipócrates, o chamado pai da medicina, lá na Grécia Antiga, que a ética atrelada à vida, portanto, a famosa bioética, ela já se mostra presente nas discussões. Porém, só em 1971, um oncologista norte-americano chamado Van Helsender, ele publicou um livro que menciona esse termo pela primeira vez, ok? Então, há cerca de 50 anos, né, melhor dizendo, o termo bioética está aí no noticiário, no dia a dia, nas conversas, nas aulas, na mídia. E nós muitas vezes nos deparamos com a expressão, não sabemos direito o que ela significa. As aulas de filosofia te ajudam também nesse sentido. Questões para o debate. Eu coloquei aqui alguns pontos nos quais a bioética ela é discutida. E são variados os exemplos que nós poderíamos dar. Entre eles eu coloquei aqui a questão da doação de órgãos, que alguns são contra, outros são a favor. Uns dizem, não, o meu parente ele vai morrer completo, então ele vai ser enterrado também completinho, eu não quero nenhuma parte desse meu parente, do corpo dele faltando, do jeito que ele veio ao mundo, ele vai deixar esse mundo. Outros vão dizer, não, eu vou ajudar a salvar uma vida, se eu posso doar, se essa minha atitude vai ajudar alguém a enxergar, por que não doar as córneas e assim por diante. Até a questão de doação de sangue também entra nisso, já que nós temos, por exemplo, os testemunhos de Jeová, que consideram pecado, né, a doação de sangue, por exemplo. Os transgênicos, alimentos transgênicos. Até que ponto manipular geneticamente as sementes, os alimentos, com vistas à obtenção de lucro, com vistas à obtenção de uma produção mais volumosa, né? Sem que os riscos essenciais à saúde humana sejam verdadeiramente avaliados. Até que ponto isso é ético, consentido? Até que ponto isso é benéfico? Qual é o limite que o homem pode ir nesse sentido, né? Quando se ultrapassa esse limite, e aí acontece o quê? A eutanásia, a chamada morte assistida, onde, por exemplo, na Holanda, onde é permitido do ponto de vista legal, no Brasil, por exemplo, não é. O aborto, tão polêmico, que suscita teses apaixonadas. A clonagem, não só a clonagem humana, mas também a clonagem de animais. Você sabe que na Segunda Guerra Mundial, um médico geneticista alemão chamado Josef Mengele, que acabou inclusive vindo parar no Brasil depois que a guerra terminou, né? Infelizmente, terminou seus dias clandestinamente no Brasil, em São Paulo, falecendo em 1979, segundo os registros históricos. Então ele queria, lá no campo de Auschwitz, na Polônia, o campo de concentração nazista, criar, através de experiências genéticas que ele executava em prisioneiros judeus, criar a raça perfeita, né? Os humanos que seriam resistentes a doenças, a vírus, a bactérias, fazia experiências de implante, de reimplante de membros
em seres humanos, membros amputados, decepados em seres humanos, nesse caso em específico os cobaias eram prisioneiros judeus, quer dizer, é uma questão altamente ligada à bioética. E aí eu já entro em outro ponto. Por que é legítimo sacrificarmos animais para a ciência ou para o progresso da ciência? Uma vez que as drogas que servirão como medicamentos são primeiramente testados em animais. E por que nós criamos animais confinados com o único propósito de comê-los, de abatê-los, sem dar a ele qualquer chance de vida, qualquer chance de uma existência normal, não é? Confinados com o único propósito, o abate. Só para você ter uma ideia de como o assunto ele suscita reflexões. Ele nos amplia os horizontes no sentido de gerar na gente, e aliás a filosofia ela tem esse propósito não de nos dar respostas propriamente para os questionamentos, mas de provocar em nós a reflexão, a atitude do pensamento. E isso nos leva ao debate. E o debate pode nos levar à solução de problemas ou à solução compartilhada dos problemas. Então, está aí um tema em que você deve se debruçar, procurar mais fontes de pesquisa para se inteirar e vamos que vamos, até a próxima. Abraço.